Bom dia, gente. Verdadeiramente emocionado de estar aqui. Regina, obrigado por acreditar que a gente podia fazer o evento aqui. Lara, Dudu. E esse painel é muito sensível, né? Porque a gente viveu questões absolutamente inacreditáveis. A gente, como FENAPRO, SINAPRO, a gente tem uma pesquisa que se chama VanPro. A VanPro é a visão do ambiente de negócios nas agências. Imediatamente da enchente acontecer, a gente pesquisou o que estava acontecendo com as agências. E 70% delas perderam receita imediatamente. Sendo que 85% afirmaram que perderão receita futura entre 10% a 50%. Ou seja, o negócio foi altamente impactado e todo mundo que está aqui nesse ambiente entende por quê. Mas o que importa para a gente não é tanto os negócios. E a Rafa falou um pouco de valorizar as pessoas. São as pessoas, que sem dúvida foi o que mais nos impactou. Eu, por exemplo, na minha agência, tive uma pessoa absolutamente fora de série que botou os móveis para cima da mesa. E não saiu de casa porque não imaginava que tudo isso ia acontecer. E a água subiu. Ele perdeu 2 automóveis, ele perdeu a TV que estava na parede pendurada, ele perdeu o split. E a gente teve que, como várias outras agências fizeram, abraçar essas pessoas. É sobre isso. E por isso que é tão legal estar aqui. Porque a gente está aqui com vocês, gurias, Carol, Renata e Natasha, que são absolutamente protagonistas dessa reconstrução do Estado. E a gente não vai falar para trás, né? A gente vai falar para frente. E a primeira pergunta, já para startar o painel, é exatamente isso. Muito a gente falou sobre o que aconteceu nos últimos tempos. Mas e aí? O que e como cada uma de vocês, nos diferentes lugares que vocês estão, né, grande grupo de comunicação, governo do Estado, marca que muito nos orgulha no Rio Grande do Sul e no Brasil, o que vocês, nesses diferentes lugares, têm utilizado em relação à comunicação como essa ferramenta tão poderosa no processo de reconstrução do Rio Grande do Sul? Bom dia. Primeiro, uma honra estar aqui, Renata, Natasha, parceiras, Juliano, todo mundo, para poder falar desse tema. A gente tinha combinado de rodar uns videozinhos, é isso? Pode ser agora? Vamos ter os vídeos? Regina, sim? Olha a luz que brilha de manhã. O Rio Grande do Sul é do tamanho da força da sua gente. Diante do maior desafio da nossa história, nos provamos ainda mais fortes e resilientes. Nos sentimos ainda mais gaúchos e mais brasileiros. Nos unimos para fazer nosso estado tão grande quanto as nossas façanhas. Com orgulho de ser uma empresa de comunicação gaúcha, o Grupo RBS cumpre com seu papel de mobilizar forças pelo nosso estado. Reafirmando o poder transformador do jornalismo, lançamos o movimento Pra Cima Rio Grande, uma frente de ações editoriais e institucionais para debater soluções, acompanhar promessas e obras para a reconstrução e também para celebrar boas notícias e exemplos que podem ser multiplicados. Valorizamos cada avanço em diferentes setores da economia e na retomada do turismo. Estamos presentes nos grandes eventos e feiras em todas as regiões do estado. Fomos parceiros da edição que mostrou a resiliência da Expo Inter, uma das maiores feiras do agronegócio do país. No mesmo parque que havia sido inundado pela enchente, testemunhamos recordes em resultados. Reafirmamos o orgulho de ser gaúcho no acampamento Farroupilha, que celebra as nossas tradições. Anunciamos o Planeta Atlântida 2025, ainda mais comprometido com a sustentabilidade. Uma festa para celebrar o orgulho de tudo o que representa ser gaúcho. E seguiremos ao lado do público, fazendo o nosso Rio Grande ainda maior. Contamos com a força e a confiança do Brasil, de todos que estiveram conosco durante a crise e que agora podem seguir contribuindo, investindo em nosso estado, movimentando a economia gaúcha. Juntos, somos mais fortes. Pra cima, Rio Grande! Grupo RBS. Pra poder seguir
Enfim, acho que a mensagem que a gente hoje quer passar é essa, assim, né? De olhar para frente. Mas eu não posso falar de olhar para frente sem lembrar daqueles dias que a gente viveu, né? Ontem eu estava comentando com o Paim da Globo, que vai estar aqui mais tarde, que eu trabalho com gestão de crise há bastante tempo, mas acho que eu nunca vivi uma crise como essa e já passei por algumas bem ruins, assim, né? E porque ela foi uma crise aguda, assim, naquele sábado, depois daquela semana de chuvas, a gente tinha que lidar com as questões dos nossos colaboradores. Eu tinha gente do meu time que eu não achava, não sabia onde estava, demorei horas para localizar. A gente tinha que garantir que a nossa operação rodasse. O meu parque gráfico tinha 2 metros de água dentro, né? A gente não sabia como seria a situação das nossas sedes, e a gente sabe que a imprensa, a comunicação tinha um trabalho muito relevante naquele momento de levar informação para as pessoas. E, ao mesmo tempo, eu pensava em como a minha marca, que tem tanta relevância para o Estado, poderia contribuir em comunicação. Num primeiro momento, a gente fez uma campanha que a gente chamou de Ajuda Rio Grande, era uma chamada que a gente já usava em crises anteriores, muito mais para trabalhar nessa mobilização, né, do país, com o apoio da Globo, enfim, para ajudar o Rio Grande do Sul. Era um momento que a gente até falou, né, de compaixão. Mas, rapidamente, a gente viu um movimento que eu tenho falado muito, especialmente quando eu vou para fora do Rio Grande do Sul, em relação ao que aconteceu aqui, que foi realmente a força, a coragem, a resiliência do Rio Grande do Sul de recomeçar. Então, tão logo realmente as águas baixaram, a gente pensou assim, como é que a gente consegue reverberar esse espírito, né, de que a gente precisa olhar para frente, para a reconstrução, para o que vem por aí, daqui para frente, não só, né, da questão da solidariedade, mas realmente da gente ter confiança no Rio Grande do Sul de novo. A gente olhou benches de grandes empresas como a nossa ao redor do mundo para entender, por exemplo, como as empresas de comunicação se posicionaram depois do furacão Katrina, enfim, outros eventos como esse. E a gente entendeu que a gente precisava trabalhar numa linha positiva, né? E aí surgiu todo esse movimento que tem diferentes frentes na RBS, passa pelo editorial, obviamente, que é a nossa grande força, mas passa no poder que a nossa marca tem realmente de mobilizar, de ser essa arena onde as coisas que acontecem no Rio Grande do Sul podem ser reverberadas. A gente tem trabalhado muito nisso, assim, né? E eu acho que isso tem sido muito positivo e a gente tem conseguido passar essa mensagem, especialmente em nível local. A gente sente a sociedade mobilizada em prol de um futuro melhor do que a gente já olhava, né, um projeto de Estado e não só de governo para realmente reconstruir o nosso Estado e ter um Rio Grande do Sul ainda melhor, mas precisa contar essa história para fora do Rio Grande do Sul. A gente falava aqui, né, nossa responsabilidade hoje, tem um monte de gente aqui do mercado nacional. Quando a gente vai para fora, as marcas ainda olham para a gente com compaixão. E tudo certo, mas agora a gente precisa de confiança, precisa de investimento, a gente precisa fazer a economia do Rio Grande do Sul voltar realmente a girar, que isso vai contribuir de uma forma muito efetiva para o nosso Estado. Então, esse trabalho todo, a partir de agora, olha para isso. Obrigado, Carol. Renata, tudo contigo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Muito orgulho, realmente foi um momento muito sensível. Pelo meu sotaque, vocês podem ver que eu não sou daqui. Estava chegando em Porto Alegre, recém assumi aqui a posição na Renner, então eu cheguei em fevereiro desse ano. E quando tudo aconteceu, eu estava em São Paulo e acho que foram as semanas mais difíceis, porque não estar aqui doía, né? Porque você via a movimentação. E foi muito do que você falou, né? O primeiro momento foi entender o que estava acontecendo dentro da Renner, né? O que estava acontecendo com os nossos colaboradores, o que estava acontecendo com os nossos parceiros, né? Quem precisava de ajuda. A gente teve uma sorte, né? Os nossos centros de distribuição, produção, eles não ficam no Rio Grande do Sul, então a gente conseguiu manter as lojas, grande parte das lojas abertas, a gente conseguiu, dessa forma, nos organizar para poder ajudar os outros. Foram quase 500 famílias de colaboradores que foram afetadas, que perderam tudo ou quase tudo. Então, o primeiro momento foi olhar ali, ajudar no resgate. Então, foram mais de 1.500 resgates que a gente conseguiu fazer através de doação. E aí veio o ponto de como comunicar. E isso foi muito sensível, né? Porque o público queria saber o que estava acontecendo. Eles queriam que a gente se posicionasse. Mas a gente também sabia que a gente só poderia nos posicionar quando a gente tivesse algo muito concreto para falar. A gente tinha que primeiro cuidar
nos preparar para depois conversar e falar e explicar. Então, foram momentos muito difíceis, acho que as primeiras 2, 3 semanas, né, onde cada um dos colaboradores também estava se disponibilizando para ajudar. Então, isso foi algo que nós também fizemos. Foram mais de 500 pessoas que pararam tudo o que estavam fazendo para poder voluntariar. E isso foi... Eu agradeço muito a Renner por ter dado essa oportunidade, né? Mas, quando passou esse primeiro momento de não sabemos onde estamos, a gente parou e falou, o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai ajudar a reconstrução? Começar a ajudar a reconstrução. Então, foi a primeira empresa, né, a se unir junto ao Instituto Ling. Também estamos junto com a RBS num projeto de conscientização sobre impactos climáticos, né, porque não acabou agora, a gente sabe que esse risco ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. E aí a gente foi conversar também com os nossos fornecedores e encontramos parceiros para a gente fazer uma ação com o consumidor, que é o Todos Unidos pelo Rio Grande do Sul. Estou até vestindo a camiseta aqui. Então, junto com 3 parceiros do Paraná e de Santa Catarina, a gente desenvolveu com os nossos designers uma coleção de camiseta, boné, sacola, meia. E toda a renda vai ser doada para os parceiros dentro do Instituto Renner, que é o nosso pilar, né? E, além disso, a gente vai dobrar o que a gente arrecadar. O que foi interessante disso? Que foi não só uma ação nossa, mas também uma ação dos nossos parceiros. Eles doaram toda a matéria-prima, eles doaram toda a facção, então, ou seja, todos juntos, a gente está reconstruindo o Rio Grande do Sul. E isso que é muito importante, é a gente acreditar no futuro, a gente não esquecer o que aconteceu, né? Falar de maneira aberta. Então, a gente tinha os nossos canais de comunicação internos e nos canais de comunicação externo, tanto no Instagram do Lojas Renner, como da Yukon, da Kamikado, no Renner Carreiras, que é mais corporativo, no LinkedIn, a gente trazia os dados atualizados com transparência, porque isso é muito importante também, né, para que as pessoas soubessem o que estava sendo feito, né? Então, prestação de conta é uma forma de comunicação muito importante. Então, acho que esse foi o grande aprendizado desse momento, né? Paciência, pensar o que comunicar, como comunicar. São audiências distintas, né? Quem estava no Rio Grande do Sul estava muito machucado, então a gente não queria colocar ainda mais o dedo na ferida. Quem estava fora do Rio Grande do Sul queria ver o que estava acontecendo. Então, como a gente também fazia esse balanço, né? E aí, para terminar, eu queria também passar um vídeo, se vocês puderem passar, por favor. Em maio de 2024, vimos o Rio Grande do Sul enfrentar o maior desafio da sua história. Vimos também que o povo gaúcho tinha a força e a coragem necessária para fazer nosso estado nascer de novo. E que o país inteiro estava disposto a ajudar. Através do Instituto Lojas Renner, vimos colaboradores, fornecedores, parceiros e clientes se unindo para levar ajuda a quem precisava. Vimos nossos centros de distribuição virando ponto de coleta e envio de doações que chegavam de todos os cantos do país. E, aos poucos, vimos a solidariedade se transformando em esperança. E é com essa esperança que vamos seguir em frente, cheios de orgulho e com a certeza de que veremos nosso estado ressurgir mais forte do que nunca. Todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Muito bom, Renata. Natasha, contigo. Bom dia. Quero agradecer aqui em nome da Regina o convite para estar aqui com vocês, de um lugar diferente, né, junto com as meninas Carol, Renata, representando o governo do Estado e, né, ouvindo vocês, tu viu que a pergunta, a gente iniciou, a gente quer olhar para frente, mas é impossível a gente olhar para frente sem voltar sempre um pouquinho, né, um passinho para trás. E ouvindo as gurias aqui, eu sinto assim, o governo não teve esse tempo de respirar, pensar e ver qual é a estratégia que a gente vai fazer, porque a gente precisou, desde o primeiro momento, reagir e comunicar. Não só a publicidade, mas comunicar as pessoas de um lugar de informação.
né? E aqui, aproveitando que o meu secretário adjunto está conosco, colega jornalista, né, o Maicon, falar, então, o governo criou, né, para quem pôde acompanhar, um gabinete de crise de comunicação e que passou a informar 24 horas por dia, né, o que estava acontecendo. E em parceria com o mercado, acho que o grande desafio, pelo que eu escuto dos colegas, porque eu cheguei, até uma curiosidade, eu cheguei um pouquinho depois. E algumas pessoas me perguntaram, mas tu vai? Eu já tinha aceitado o convite antes das enchentes. Mas tu vai assumir? Eu digo, não, agora, mais do que nunca, né, nesse lugar de cidadã, eu quero assumir, quero poder contribuir com, a partir da comunicação, com a reconstrução do Estado. Então, eu acho que o primeiro desafio que a gente teve que vencer enquanto governo foi combater realmente a desinformação e as fake news. Em parceria, tivemos uma grande parceria com a Meta, parceria com a Polícia Civil, Ministério Público, enfim, todas as redes. Ao mesmo tempo que também tinha uma corrente muito bonita de doação de mídia, doação de espaços. Eu vejo aqui, conheci algumas pessoas pessoalmente, mas que eu tinha ouvido falar dos nomes e das empresas que foram fundamentais para que a gente conseguisse viver e respirar. Sempre que eu começo a ver os vídeos e lembrar, eu acho que é impossível não lembrar daqueles dias que foram 30 dias, cada dia pior que o outro, né? A gente acordava sempre com uma notícia, era mais água, eram mais cidades. Foi um tempo difícil, mas é um tempo que, como acho que os dois vídeos mostram, né, o Rio Grande do Sul tem uma força, tem uma garra. A Expo Inter trouxe, né, o superárea da nossa natureza, porque a gente passa por uma série de coisas, intempéries climáticas, nunca desse tamanho o ano inteiro. E aí, antes até de seguir, eu quero pedir, porque para passar o vídeo... Desculpem, eu realmente fico sempre emocionada ao ver, porque me orgulha muito poder fazer parte dessa reconstrução e dizer que é para lá que a gente vai. É o melhor estado do Brasil para se viver. É ousado, é ambicioso, audacioso, mas é esse Rio Grande do Sul que a gente está reconstruindo. E como parte de governo, a minha primeira experiência sendo governo, né, eu não sou,
mas eu sou uma cidadã gaúcha, uma comunicadora que acredita muito no poder da comunicação, especialmente nesses momentos em que a gente tem que unir, né, tem que unir esforços. E a comunicação, então, do governo do Estado, ela se reposicionou num olhar de 360, unindo, eu sei que aqui o nosso público é muito mais publicitário, mas unindo todas as pontas do governo, né, na crise. Isso foi inevitável, mas depois da crise a gente está construindo um planejamento dentro da Secretaria de Comunicação que integra todas as redes, né? A publicidade, ela assumiu um lugar estratégico da narrativa. Nós ampliamos a nossa comunicação, ocupando os espaços de rádio, jornal, TV e todos os outros meios para que a informação chegasse a todas as pessoas, mas que, mais do que informação, que a gente conseguisse realmente tocar cada um dos gaúchos e gaúchas do nosso estado, emocioná-los, mas mostrar para eles que a gente tem um plano. O Plano Rio Grande, que é o plano de reconstrução do estado, ele é um só, que une a indústria, que une as empresas, que une os grupos de comunicação. E aqui a Carol está aqui do meu lado, mas eu não posso deixar de agradecer a parceria com todos os grupos de comunicação do Estado que nos ajudam a fazer com que essa mensagem chegue a todas as pessoas. As nossas 5 agências que trabalham para o governo do Estado e que toparam também esse desafio de trabalhar cada vez mais de forma junta, conjunta, colaborativa e estratégica para que a gente conseguisse levar essa mensagem. Porque esse é o Rio Grande do Sul do futuro, que a gente está construindo dia a dia, um Estado cada vez mais forte, né? Todos nós, por todos nós. Então, assim, realmente é um prazer estar aqui e poder dividir com vocês um pouquinho disso. Natasha, obrigado que tu continuou falando, porque se eu tivesse que falar depois do vídeo, eu ia chorar, ia ser terrível. Gente, pensando para frente, tá? Como a comunicação pode ajudar a prevenir futuros desastres, né? Como a gente pode ver com essas lições que a gente aprendeu a mobilizar cada vez mais rápido se isso acontecer de novo? Que legado de boas práticas a comunicação do Rio Grande do Sul pode deixar para os outros estados? Porque, afinal de contas, a gente sabe, isso aconteceu aqui, mas se a gente olhar para as previsões, isso pode acontecer em vários outros lugares, e São Paulo, há pouco tempo, sofreu algo que foi um pouquinho, bem pouquinho, mas assustou bastante o pessoal de São Paulo também. Natasha, tu acabou falando um pouco sobre isso, né, Natasha, quando tu falou, mas... Vou então, começar para lá. Vou dar um tempo para ela tomar um fôlego aqui. Acho que a gente já falou um pouco sobre o legado, né? Primeiro, o legado de co-construir, né, de colaboração, de que todos somos um, né? A reconstrução do Estado, ela depende de cada um de nós. Nesse momento, não existe concorrência. Nesse momento, o que importa é você buscar o melhor para a sociedade, né? E você buscar como fazer esse melhor através das suas próprias fortalezas, né? E quando você trabalha de forma colaborativa e você tem essa consciência da sua fortaleza, da fortaleza do outro, tudo acaba sendo potencializado, né? Eu dei aqui, a gente está fazendo uma série de trabalhos colaborativos junto com os nossos fornecedores, né? Então, também a gente foi visitar os nossos fornecedores e entender o que eles precisavam para reconstruir. A gente teve alguns dos nossos parceiros ali perto do aeroporto que tiveram que ficar parado por vários meses, né? Perderam parte das máquinas. Então, como é que a gente podia ajudar eles e construir junto? Como comunicação, a gente tem aqui para o futuro uma responsabilidade muito grande para que as pessoas entendam que não acabou. Então, a gente passou o momento mais de caos, de desespero, a gente conseguiu assentar, mas agora a gente precisa reconstruir, né? E a gente precisa ter consciência do que a gente vai fazer. Eu falei já do trabalho que a gente está fazendo junto com a RBS, era um projeto da RBS que começou antes, já ia falar, né, sobre desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, e acabou mudando para falar sobre reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. E ele sai, né, dentro de diferentes canais, trazendo cadernos, trazendo informação, educação,
Então, para mim, esse é um grande aprendizado, tanto para nós aqui no Rio Grande do Sul, como para o país inteiro. Essa responsabilidade de educar, essa responsabilidade de co-criar, de colaborar, né, de olhar para o outro. Então, o que eu mais aprendi pessoalmente aqui, além da força e da resiliência do gaúcho, foi o respeito ao outro. E para mim, esse é um dos grandes legados que o que a gente passou aqui deixa para o país. Né? Eu não estava aqui, então eu consegui ver como isso impactou em outros estados. E quando eu chego aqui, as pessoas me perguntam o respeito que cada um teve pelo outro, de dar o tempo que cada um necessitava para se recuperar, de entender que as formas, de repente, não estavam sendo as melhores porque as pessoas não tinham condições. Então, para mim, o respeito, a colaboração e o cuidado é o que a gente vai deixar para o país como legado. E como a gente conseguiu se unir e se mobilizar, né, Renata? Carol. Sim. Queria aproveitar esse gancho aqui. Primeiro, coisa boa quando a comunicação emociona, né? Eu sempre, quando eu faço meus filmes, eu aprovo, digo que se a gente não sente uma coisa quando vê um filme, assim, é porque, né? Porque o publicitário não vem junto, né? Na hora que vai para a TV, porque isso, mas na hora que vai lá, na hora do vamos ver, não tem o publicitário explicando o filme. Então, tem que vir a emoção. Parabéns, que lindo filme. Queria pegar o gancho da Renata para falar sobre duas pontas da comunicação. Primeiro, como jornalista, né, eu acho que é muito, e representante de um veículo de comunicação aí, com uma trajetória como a da RBS, eu acho que a gente não pode deixar de falar da relevância, né, dos veículos que fazem jornalismo profissional em momentos como a gente viveu. Né? Num momento onde a gente precisa realmente, com informação crível, de verdade, apurada, né, com fontes seguras, ou falando com quem está realmente aí com o dedo, né, na pressão do momento, passar para a comunidade, para as pessoas o que está acontecendo. A Rádio Gaúcha, eu acho que foi um grande exemplo. A gente teve 24 horas no ar durante a crise. Eu conheço histórias que a gente pautou, inclusive órgãos públicos, as pessoas, está faltando luz, onde é que não está, onde é que encheu, para poder, né, fazer com que toda essa mobilização acontecesse. Então, eu acho que ter informação de qualidade é muito importante. E daqui para frente, a gente quer também, o governador tem falado muito isso, né, Natasha? A gente quer ser exemplo para que o que aconteceu com a gente, que infelizmente vai acontecer em outros lugares, porque a gente sabe que a crise climática é uma realidade, mas que a gente possa demonstrar, né, ao mundo, ao Brasil, obviamente, as práticas que a gente vai adotar a partir de agora de prevenção, e a imprensa nesse sentido, em projetos como o Retoma, que a gente está aí com vários parceiros, como a Renner, mas no nosso jornalismo do dia a dia, fazer o nosso papel, né, de demonstrar, de mostrar esses exemplos positivos para que as coisas não aconteçam do jeito que aconteceu. E a segunda ponta que eu quero falar é um pouco do que a Renata falou na outra fala dela, sobre essa angústia que as marcas tinham, especialmente as marcas nacionais, de se comunicar com o Rio Grande do Sul naquele momento, que é uma realidade, a gente entende, quando tu não está dentro do negócio é muito difícil, não tem o lugar de fala, como a gente diz, né, para poder falar com quem estava aqui naquele momento. Mas a gente fez uma pesquisa bem subsequente assim, ao mês de maio, e a gente percebeu que os gaúchos, eles queriam muito que as marcas estivessem com eles naquele momento. E eles queriam que a gente estivesse junto, e quem esteve junto nesse momento vai ter um lugar no coração do público gaúcho daqui para frente. Então, eu acho que o nosso papel aqui, né, colegas de agência, líderes de marca, em momentos como esse, é realmente tentar encontrar o caminho, encontrar os parceiros corretos. Pô, é uma marca nacional, conversa com uma agência local, vem falar com um veículo daqui, contrata alguém que entenda, que consiga ser esse tradutor para realmente estar presente, porque isso é muito importante. Hoje em dia, o consumidor quer marcas presentes, quer marcas que não só façam a sua parte, mas que consigam compreender aquele momento. As empresas do Rio Grande do Sul rapidamente voltaram. Até porque esse movimento de retomar a economia como um todo, ela era muito importante para que tudo realmente voltasse a girar. A gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda, mas se a gente não gira, né, a economia, as coisas não acontecem. E eu acho que lá fora demorou mais, lá fora, né, fora do Rio Grande do Sul, que aqui é o país do Rio Grande do Sul, gente, não sei se vocês sabem, né, fora das nossas fronteiras aqui, demorou mais, né. Eu contei ontem um exemplo, eu estava num evento recente em São Paulo,
e tinha uma colega de uma afiliada da Globo da Bahia, eu não conhecia dela, de onde tu é? Eu falei, sou da RBS do Rio Grande do Sul. E ela fez assim, tipo assim, coitadinha. E eu, não é coitadinha, tipo, o Rio Grande do Sul já tá, estamos fazendo um monte de coisa, contei um monte de coisa. Então, assim, eu acho que esse sentimento de confiança daqui para frente é o que a gente espera das marcas e do Brasil para com o Rio Grande do Sul, e isso eu acho que a comunicação pode fazer a sua parte. Carol, olha só, eu estava chegando em São Paulo na quarta-feira e na TVzinha lá da Azul tinha um comercial de Aruba. Eu achei legal, né? Pô, Aruba é legal. Só que depois veio um do Rio Grande do Sul. E depois que terminou eu pensei, cara, que Aruba que nada, cara. Por favor, vamos assistir esse comercial. Tu chamou? É o Rio Grande do Sul. Céu, sol, som, Terra e cor. Não são só os gaúchos que estão de braços abertos para receber você. As estradas já estão abertas, o comércio já está aberto e o coração está mais aberto do que nunca. É o meu Rio Grande do Sul. Céu, sol, sul. terra e cor. O Brasil abraçou o Rio Grande do Sul e agora queremos abraçar o Brasil. É o meu Rio Grande do Sul. Céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. A gente vai amar ver você por aqui. Visite o Rio Grande do Sul. Vai ser inesquecível para você e para nós. É meu Rio Grande do Sul. Gurias, tu também é guria já, né? Alguma consideração final? Eu vi que tu puxou o comercial antes de eu falar, porque disse, não, Natasha não pode falar de novo, que Não, pode. muito tempo. É que eu pensei, depois dessa fala da Carol, é a hora do comercial. É a hora, não. Storytelling, né? Assim, Para a gente criar. Que eu acho que esse é o grande desafio, né, da comunicação para nós, governo, mas para todos nós, que é essa história que agora a gente está contando, que num primeiro momento foi sim de apoio, de amparo, de afago, mas que agora é de retomada e a gente precisa, né? E o papel estratégico, aí falando não só do lugar de governo, mas todos vocês, todos os clientes, é isso, a gente passar essa mensagem, como a Carol falou, a gente tem ouvido alguns relatos, né? Tem muita gente que ainda está inseguro e que ainda não sabe, será que tem água, não tem água, dá para ir, dá para fazer, ou qual é o tom da propaganda que eu posso chegar agora no Rio Grande do Sul, né? O que eu vou dizer para eles, em que momento que a gente está, a gente tem várias situações da vida que a gente fica sem saber o que dizer, né, na hora do luto, por exemplo, e agora também é um pouco isso. Acho que as empresas e o papel aí estratégico da comunicação publicitária posicionada, é muito mostrar para quem é de fora que sim dá, voltem para cá, venham nos visitar, a gente está de braços abertos, mas venham investir, venham anunciar, né, tragam de novo as suas marcas. Eu falei a pergunta especificamente, né, um pouquinho no início, eu acabei antecipando a resposta com relação à criação do gabinete de crise, combate a fake news e tudo mais, e o governo ele teve uma postura muito ativa, né, certificou todas as suas redes para ser esse canal de informação, porque a gente tinha esse papel, né, de informar corretamente as pessoas, né, aquilo que estava acontecendo. E agora o nosso desafio, então, para receber todo mundo, é mostrar que a gente tem esse caminho, né? O Plano Rio Grande, mais do que um plano de governo, ele é um plano de Estado. Que o vice-governador acabou de voltar da Índia, o governador Eduardo Leite está indo para uma missão Japão e China, justamente para atrair, né, abrir novos mercados, atrair mais investimentos. E o nosso papel enquanto comunicação, como eu citei antes, tanto os grupos de comunicação que têm sido muito parceiros, as nossas agências, mas todos vocês, é fazer com que a sociedade receba esse plano como um plano seu, né, que ela se sinta identificada por esse plano, mas que ela se sinta pertencente, porque o governo passa, né, isso a gente é um fato, a cada 4 anos no Brasil a gente tem algum tipo de renovação mesmo, né, com as reeleições. Mas o Plano Rio Grande é o plano de reconstrução do Estado, ele é um plano de Estado e ele vai precisar continuar com ajustes, com, às vezes, novos projetos, um ajuste de rota, aí a depender de quem estiver liderando o plano, mas ele precisa ser um plano porque a reconstrução do Rio Grande do Sul ela é a médio e longo prazo. A gente, né, estamos bem
mas ainda precisaremos, para estarmos ainda melhor, para sermos o melhor estado do Brasil para se viver, de um longo caminho que precisa ser percorrido. E se a sociedade compra essa ideia e ela se sente pertencente a isso, é isso que vai dar depois a continuidade do plano. Quando a gente tem os grupos de comunicação que entendem e fazem o seu papel e assumem o seu papel com as campanhas, quero dizer que cheguei, conheci a Regina lá no SEMP, em Bento Gonçalves, agora há pouco, num grande encontro também do mercado, e cheguei com a minha camisetinha, porque a gente veste a camiseta, e a sociedade precisa vestir a camiseta da reconstrução do Plano Rio Grande, para que a gente consiga, né, Juliana, encerrando aqui, que agora começou a piscar, literalmente, aqui na minha frente, mas para que a gente consiga seguir mostrando, vivendo, mas reconstruindo o nosso Estado, independentemente de quem estiver sentado, né, aqui. Então, é isso. Acho que, para a minha última consideração, voltando um pouco para o painel anterior, a gente falou aqui de comunicação, então a Renner é uma empresa, né, do Rio Grande do Sul, que está em todo o Brasil, mas acho que é a Rafa que falou, né, de talentos. Então, um outro ponto que é muito importante quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala da indústria do Rio Grande do Sul, tem muito talento aqui. Então, se eu posso falar para os meus colegas de outros lugares do Brasil, invistam no Rio Grande do Sul, invistam no talento do Rio Grande do Sul. Né? A gente tem várias organizações, a gente tem vários grupos, a gente tem muitas empresas com talento. Então, é o que você falou, né? Busquem as agências locais, venham conversar com as pessoas das empresas locais, né? E construam junto com a gente esse Rio Grande do Sul. A gente fortalecendo cada um dos estados do país, a gente constrói um país mais forte. Né? Então, acho que, de novo, o legado que fica é que somos todos unidos hoje pelo Rio Grande do Sul. Como a Carol falou, em algum momento vamos ter que nos unir por outros lugares. Então, por que esperar algo acontecer? Vamos nos unir agora, vamos ficar cada vez mais forte para a gente poder enfrentar todos os obstáculos que vão aparecer e para poder celebrar tudo que a gente vai conquistar. Muito bom. Gurias, vocês foram demais. Parabéns. E, Lara, sempre que eu te vejo abrir um SEMP Hub, eu penso, aquele teu speech inicial a gente devia ouvir todo dia. Porque a nossa indústria da comunicação, ela move montanhas. As empresas vão estar planejando logística, industrial, etc. E muitas delas vão estar deixando a comunicação de 2025 para depois, o planejamento. E isso é um baita de um erro. Todo mundo no verão vai botar 40 anos de gestão de marca e criatividade no pé, que são as Havaianas. Né? A gente se orgulha em vários lugares do mundo de ter Tramontina nas melhores lojas e nos melhores restaurantes, e a gente está vendo uma história muito bonita de um tênis de corrida chamado Corre, de uma marca gaúcha chamada Olímpicos. Para dar alguns exemplos, a gente está aqui no lugar mais poderoso que a gente poderia estar, que é a indústria da comunicação. E como a Rafa falou, a gente depende de talentos e toda a cadeia tem que puxar essa barra para cima. A gente tem que valorizar o que a gente faz. Um beijo no coração de vocês. Obrigado mais uma vez, SEMP Hub.